Bom dia, bom dia, galera! 14 de maio de 2021, são 4h44 da manhã e eu sou o Luiz Neto. Ontem aconteceu um fato engraçado. Eu estava ajudando minha filha com uma tarefa de casa da escola e aí a gente estava falando sobre palavras oxítonas. Bom dia, Kedma, seja bem-vinda. Estava conversando com minha filha sobre as palavras oxítonas na tarefa de casa dela. E aí a gente chegou em um assunto sobre os acentos. Aí eu falei, aqui tem um acento tio. Ela disse, papai, o tio não é um acento. Aí eu disse, esse negócio tá meio estranho aí. E de repente ela disse, o tio é um sinal gráfico. Aí eu disse, não é possível, que eu passei esse tempo todo na minha vida achando que o tio era um acento e não é um acento. Pois ela me fez entrar na internet, pesquisar, e eu acabei descobrindo que o tio não era um acento, era um sinal gráfico. Bom dia, Vitória Macedo, seja bem-vinda. E aí eu fiquei refletindo, meu Deus, quantas coisas eu não conheço nessa vida. E cada dia que passa eu sei que nada sei. Aí eu entendi lá o filósofo com mais de 2.300 anos atrás. E por causa do que eu vivi ontem com a minha filha, eu quero ler o que está escrito. É para sorrir mesmo, viu, Kedma? Eu ontem fiquei meio abestalhado. Quando a gente descobre que a gente acreditou em uma coisa durante tanto tempo, de repente a gente descobre que aquilo não é real. É engraçado. E aí, lá em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus está falando com Samuel sobre a unção do próximo rei de Israel, porque ele rejeitou Saul. E ele diz o seguinte, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí eu, refletindo, eu lembrei de um evento lá com Jesus no Novo Testamento, que está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Eu vou ler só uma parte, que é quando Jesus se encontra com um homem rico chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos, que era considerado um pecador grave pela sociedade, porque ele cobrava os impostos para o rei. E aí, lá no versículo 3 diz assim, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. E aí, quando Jesus chegou naquele local, lá no versículo 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. E aí a população não entendendo diz assim, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Pois é, da mesma forma que Deus falou a Samuel, dizendo que ele enxergava o coração do homem, Jesus também enxergou o coração de Zaqueu. E aí a gente muitas vezes se coloca na posição de julgador do outro, do próximo, olhando com nossas capacidades cognitivas, visão, audição, tato, paladar, olfato. Nem sequer ouvimos o nosso coração e nem o Espírito que habita nele, conectado a Deus, e nos tornamos julgadores, sem a nossa capacidade de enxergar o coração do outro. E muitas vezes aquela pessoa que está na nossa frente está há 10.000 anos evoluídos na compreensão do que é o próximo. E eu estou aqui descobrindo que eu não sei que o tio é um sinal gráfico e não é um acento na língua portuguesa. Pois é, pessoal, é possível aprender todos os dias com pequenas coisas que nos acontecem. Hoje é sexta-feira, para alguns sextou. Muitas pessoas ficam mais felizes na sexta-feira. Cada um tem seus motivos. Desejo uma excelente sexta-feira. Aproveite o dia. Aqui em Recife chove muito. Algumas notícias tristes vão chegando.
Espero que as famílias que estejam em risco possam suportar mais esse dia, que é o sinal da APAC dizendo que vai continuar chovendo. E se for possível, aproveite o dia e vamos pra cima, galera!